Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal. Hoje nós vamos falar sobre finanças pessoais, como a gente pode administrar o nosso dinheiro. Esse tema que é tão caro, mas que está tão distante do nosso dia a dia. Para tanto, eu recebo uma especialista na área. E por que esse tema é tão relevante? Pesquisas do Serasa, do ano de 2019, né, ela já indicava que 36% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de gestão sobre o dinheiro que ganha. E que em cada 3 brasileiros fecha o seu balanço, né, o seu movimento do mês no vermelho, ou seja, eles gastam mais do que recebem. Então, isso é uma coisa terrível para que você possa prosperar como indivíduo. Por outro lado, você pode nos questionar, né? Mas eu ganho tão pouco. E, de fato, a renda média do brasileiro, segundo essa mesma pesquisa, gira ali em torno de R$ 1.200. Mas mesmo você ganhando um salário menor, mais baixo, você pode fazer uma boa gestão financeira. Basta a gente olhar tantas casas que têm mulheres como arrimo de família, pessoas que trabalham um salário mínimo e consegue construir suas casas, consegue dar uma educação minimamente digna para os seus filhos. Então, como a gente pode driblar essas dificuldades? Porque essa é a realidade nossa, essa é a realidade do brasileiro. E com o objetivo de falar sobre essas questões, né, relacionadas à gestão financeira, e como você pode planejar um futuro para você fazer uma viagem, para você se aposentar, para você conquistar o seu eletrodoméstico que você deseja. Eu recebo hoje a especialista na área, né, uma educadora de finanças pessoais, né? Estou recebendo aqui Priscila Chaves, com muito prazer. Eu sou Ronaldo Souza, você está no canal que criamos para discutir temas relacionados à gestão de empresas. Você pode perguntar, mas finanças pessoais tem a ver com gestão de empresa? Tem tudo a ver, porque uma pessoa que consegue ter uma boa gestão dos seus ganhos, da sua finança, consegue ser um bom profissional, ele consegue ter mais tranquilidade para trabalhar e produzir. Então, eu fico aqui totalmente à disposição da Priscila, né, agradecendo aí a disponibilidade dela em aceitar o nosso convite. Priscila, seja muito bem-vinda ao canal. Oh, meu querido, obrigada. Eu que agradeço de ter essa oportunidade, né, de dar um pouco da minha voz, do meu aprendizado aqui para o seu canal. E queria dizer que é uma honra. Eu fazia parte dessa estatística. Se a gente fosse olhar ela lá para 2017, eu podia dizer que eu fazia parte dessa estatística dos brasileiros endividados. Então, assim, para mim, hoje é uma missão de vida passar o conteúdo baseado numa dor que também foi minha. E é isso, eu tô aqui para contribuir, né, para agregar com a minha experiência, com de repente com um olhar, porque a gente fala de pessoas, né, que são experts em finanças pessoais, que já teve, vamos dizer assim, toda uma construção da vida baseada em uma organização financeira, mas muitas vezes a linguagem que é usada por essas pessoas, ela é pouco acessível. E hoje em dia a gente já encontra uma grande democratização desse conteúdo numa linguagem mais fácil, numa linguagem para pessoas de baixa renda, enfim, em várias linguagens, né? Porque a gente fala não só apenas baixa renda, mas existem pessoas de classe média, classe alta, que se identificam com conteúdo, com alguns conteúdos, com outros conteúdos, com um olhar diferente. Então, eu digo que eu prezo por um conteúdo de linguagem fácil, acessível, clara
E aí eu acho que é isso que acaba me conectando muito com o meu público, né? Quando eu consigo passar um pouco da minha história, porque, na verdade, o meu conteúdo nada mais é que um grande aprendizado, sabe, Ronaldo? E isso talvez seja a coisa que lhe deixe mais próxima das pessoas. Mas, Priscila, Sim. para a gente começar, me fala um pouquinho da tua jornada pessoal, como é que foi essa guinada na sua vida, né? Como você disse, aí há pouco tempo, né, você fazia parte dessas estatísticas dos brasileiros que não conseguia fazer uma boa gestão do seu dinheiro e acabava fechando o mês no vermelho. Fala um pouco sobre a tua jornada, a tua formação e o que te levou a ser hoje uma educadora de finanças pessoais. Você vai rir de mim e o teu público também. Eu fui bancária 12 anos e quando eu fazia parte dessa estatística, eu era bancária. Ou seja, eu tinha todo o conhecimento e habilidades, né? Vamos dizer assim, conhecimento técnico. Sou formada em administração, e posteriormente acabei me pós-graduando em gerenciamento de projetos, mas existe um divisor de águas entre essa formação e outra, e eu vou explicar por quê. Mas para você entender que não é apenas quem não tem conhecimento do mercado financeiro que passa por dificuldades financeiras. Inclusive, eu conheço muitos colegas, né, da minha época de bancária que também passavam por problemas financeiros e quando, na verdade, possui certificação, está totalmente habilitado a conhecer o seu orçamento e a também passar conhecimento para outras pessoas. Mas aí, quando a gente entende, que aí é justamente agora, eu vou ficar indo e voltando na minha história, já para fazer alguns links, quando eu ultimamente, né, busquei me aperfeiçoar para passar esse conteúdo, eu achei a economia comportamental. E aí foi quando eu encontrei a chave do meu problema, né? A gente não fala apenas do saber teórico, mas é a gestão emocional que também não. Ela é o grande ditador de comportamento, de gestão das suas finanças. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais. Mas aí, Ronaldo, a minha história é a seguinte: eu era bancária, isso lá em 2015 para 2016. Eu estava me sentindo estagnada em um determinado momento, queria promoções, assim, não estava vendo as coisas acontecendo, dependia, né, de muitos processos burocráticos dentro da estrutura mesmo para acontecer, né, esse meu crescimento. Recebiam várias promessas, e aí eu pensei, calma, quem tem que dar as rédeas da minha vida sou eu. E aí, nesse momento, eu cogitei a saída do banco. Quando eu comecei a ver que o negócio estava empacado, isso entre 2016, 2017 já. E aí, quando eu olhei para o meu saldo bancário, Ronaldo, tinha muita dívida. Quase 70 mil de parcelas a vencer com o financiamento do carro. Eu fui mãe muito jovem também, aos 22 anos, em carreira solo, mesmo tendo uma parceria, né, no financiamento, né, da vida do meu filho com ambas as famílias, mas esse endividamento sempre me limitou muito. E era um endividamento com consumo sem propósito, porque muito provável eu estava ali naquela linha de pensamento, sabe, de que você não acredita no seu potencial tanto, e aí você vai vivendo aquela mesmice e consumindo coisas que vão te dando prazer imediato. E essas coisas vão sugando o orçamento da gente a ponto de minar grandes projetos. E eu sempre fui apaixonada pela Inglaterra, por viajar para fora, mas nunca tinha pisado o pé fora do Brasil, nem América do Sul. E aí eu pensei, cara, eu cheguei até agora, já sou mãe, eu ainda não tinha, acho que eu estava completando, não, já tinha completado 30 anos. E o que foi que eu conquistei até agora? Nem o carro pago tá. E eu tinha justamente por conta de dívidas ido voltar, tinha voltado a morar com a minha mãe. E aí, veja, né? Quem me via tava impecável, né? Sempre bem vestida, sempre fui vista assim pelos amigos, pela família, mas era só a casca. E aí, isso é o que muita gente passa. E aí foi quando eu dei um baixo, falei, não, tá tudo errado, vou enxugar essa minha dívida e eu quero estar
livre para tomar uma decisão. Porque se eu peço demissão do banco nesse momento agora, para começar um novo projeto, eu preciso de pelo menos não ter dívidas. Para pagar com a minha rescisão parcelas a vencer, não tinha sentido nenhum. E aí eu comecei um processo de enxugar essas dívidas e aí pensei, vou voltar a estudar. Estava perto de acabar de terminar o parcelamento do meu carro, e aí a tendência é, quitou o carro, já troco por um novo, né? E aí, naquele momento, o meu gerente sempre tirava onda comigo, troque seu carro, tá parecendo um maracujá, e kkkk, morria de rir. Eu falei, não vou trocar, vou investir na minha formação. E aí foi quando eu optei por fazer gerenciamento de projetos, e eu falei, vou dar continuidade numa formação de peso para que eu tenha né, uma possibilidade maior de movimento na minha carreira. Então, eu paguei praticamente o preço de um carro na pós-graduação na FGV, e aí me apaixonei por projetos. E aí entendi que minha vida era um projeto. E aí eu comecei a vislumbrar um primeiro intercâmbio, depois quando já estava terminando gerenciamento de projetos, eu falei, pronto, agora como eu estava organizado, já tinha enxugado boa parte das dívidas, eu ficava os finais de semana, Ronaldo, em casa estudando, porque aquilo era o preço muito alto, então eu tinha que ser a melhor aluna, se não uma das melhores, para pagar o preço que eu estava investindo ali. Então, a partir do momento que eu começava a focar nos meus finais de semana só estudando, eu deixei de sair e, consequentemente, comecei a economizar. Então, houve uma mudança de chave na minha cabeça, né, de entender que eu precisava investir em mim. Então, aquilo tinha um sentido. Claro que o consumo não reduziu da noite para o dia, mas houve todo um porquê por trás. Então, é a primeira dica que eu já deixo, tem que ter um porquê, né? E aí, eu comecei, como eu estava já um pouco mais organizada financeiramente, eu falei assim, vou fazer meu primeiro intercâmbio. Mas não foi fácil. Até eu ir numa agência de viagem para pesquisar, eu sempre ficava no eu vou, eu quero. Mas aí quando eu fui, aí eu entendi o preço, encaixei no meu orçamento, vi quanto tempo eu precisaria, e aí houve realmente uma materialização de um desejo. E aí, a partir daí, Ronaldo, quando eu voltei da África do Sul, fiz voluntariado lá, no hospital de criança, eu odeio o hospital, é uma coisa que me mexe muito, mas foi um grande desafio. Quando eu voltei para cá, eu pensei, eu tenho que fazer algo maior, eu tenho que continuar fazendo isso. E aí eu já voltei, já fechei o segundo intercâmbio, um valor muito mais alto, que era para a Inglaterra, e eu pegava o mês das férias no banco e partia para o intercâmbio. O primeiro em 2018 e o segundo em 2019. E aí, enfim, final de 2019, entramos em 2020, eu já vinha dando palestras, né? E aí eu comecei a compartilhar conteúdo com os meus amigos. Primeiramente sobre planejamento e depois fui entrando nessa parte de reorganização financeira. Foi fazendo tanto sentido que aí eu descobri o meu propósito. Lancei o meu primeiro curso presencial. Na verdade, era em um formato bem sem grandes pretensões, um grupo para conversar e eu contar a história, a minha experiência, porque eu já estava identificando que havia uma conexão muito com as pessoas. E aí, enfim, passamos 2020, eu ainda estava no banco, mas já com o pé fora, cabeça fora, alma fora. E aí foi quando, em outubro, eu falei com o meu chefe, realmente não dá mais. E aí pedi demissão. Ele foi muito parceiro, entendeu, todo mundo já estava entendendo que eu falava, né, com o coração. E aí, enfim, já estou entrando na minha sexta turma agora, que é o Fazendo as Pazes com o Dinheiro. As três últimas turmas já foram online. É uma conexão maravilhosa. Então, essa é a minha jornada. Extrapolei um pouquinho, mas é só para entender o contexto, porque, nossa, foi assim uma grande jornada mesmo, sabe? Por isso que eu falo muito essa palavra jornada, eu sei que já caiu na boca do povo, mas é porque, de fato, foi uma grande jornada para mim. Mas é muito encantador ouvir, né? Porque a gente vê que nada é fácil na vida. E o que nos parecer fácil, a gente já deve desconfiar que deve ter ali alguma coisa errada, porque na vida nada é fácil. Mas, Priscila, nesses teus estudos, o que é que você hoje entende que dificulta tanto para que o brasileiro, né, tenha essa dificuldade de fazer a gestão do dinheiro que ganha?
Quais são os elementos que você já conseguiu levantar nessas tuas investigações aí para entender um pouco mais sobre o tema? Ronaldo, o primeiro elemento é uma coisa que a gente está cansado de saber. Não tivemos educação financeira na nossa infância, na nossa adolescência. Não é culpa dos nossos pais, mas de fato não era algo que se via interessante para ser tratado. A gente cresceu em um ambiente cheio de crenças limitantes, onde o dinheiro era visto como algo sujo, de pessoas ricas são infelizes, de que dinheiro não traz felicidade. Então, existe toda essa conjuntura que a gente cresceu. Eu, e já nas minhas turmas, compartilhando minhas experiências, eu entendi que quando eu recebi meu primeiro salário, o porquê que eu não juntei e o porquê que eu não me via rica, porque eu imaginava que eu ia ser infeliz com o dinheiro na mão. Então, assim, é algo que é muito forte, precisa ser desconstruído, como eu disse a você, conhecimento é importante, mas autoconhecimento é mais importante ainda. E aí, durante essa minha jornada mesmo, eu me coloquei quase como uma cobaia, né, dentro dessa experimentação de como é viver uma questão de endividamento até ao investimento, seja em projetos pessoais, seja como investimentos mesmo no sistema financeiro, como hoje eu tenho. Mas, assim, são questões que vai muito além do conhecimento, porque se eu tinha o conhecimento, então eu sou a prova viva de que crenças limitantes, gestão de emoções é algo que fala muito alto quando a gente fala de educação financeira, de consciência financeira. Então, eu gosto muito de usar o termo consciência financeira. E aí eu levo nessa questão do autoconhecimento financeiro para as pessoas que estão querendo despertar e estão achando que é só aprender como funcionam os bancos, como e que tipos de investimento. Não é só sobre isso, não é só sobre o dinheiro, é sobre você. Antes de qualquer coisa, né, é sobre a pessoa. E Exatamente. E quando a gente fala assim, né, de você ter essa capacidade de fazer essa gestão do dinheiro, como a gente falou já aqui na nossa introdução, a grande maioria dos brasileiros estão ali naquela média salarial que eu falei ali em torno dos R$ 1.200. E para essas pessoas, elas devem olhar e dizer, ah, mas isso é praticamente impossível, o que eu ganho só dá para eu poder para me alimentar, pagar minhas contas e não dá para mais nada. Isso é um mito ou é uma desculpa que a gente já construiu para poder justificar a nossa falta de gestão do nosso dinheiro? Eu achei essa pergunta excelente, Ronaldo, porque assim, eu já vinha remoendo esses dias essa questão. Primeiro, vamos lá. Eu participei, eu tive assim, um grande presente divino de ser convidada para atuar junto com um projeto de extensão como colaboradora externa do Donas do Bolso, que leva educação financeira para mulheres vulneráveis. E, assim, infelizmente, a gente não teve acesso em loco a essas mulheres, porque teve a questão, né, da pandemia, mas a gente teve a oportunidade de conversar com elas por mensagem, por áudio, por entrevista por telefone. Eu pude entrevistar muitas delas. Além disso, a minha experiência no Bradesco, eu fui gerente de contas, que nesse momento que eu estava estagnada, foi quando eu fiquei com quase 5 anos na fábrica da Penalty. Então, eu atendi a grande maioria da minha carteira de clientes era justamente pessoas de salário mínimo. E eu posso dizer mínimo mesmo, porque eles recebiam menos que R$ 600 com o valor que era descontado. Né? Eu via o contra-cheque deles, eu conhecia, né, a realidade financeira de cada um. Então, assim, eu posso dizer uma coisa a você: eu conheço casos de pessoas, e assim, é só para iniciar essa conversa, porque ela é bem. Eu conheço pessoas que conseguiram e conseguem com esse salário, e eu digo a você, são guerreiros. Eu atendi um cliente operário
em que eu ofertei para ele, que ele disse que queria comprar um carro, e na época bancário, né, tinha que bater as metas, eu, muito contrariada, ofertei o consórcio para ele. E aí ele mostrou para mim, eu tenho 30 mil na minha conta. E eu falei, como que você conseguiu fazer isso? Ele disse que ia comprar o carro à vista. E aí ele disse, eu e minha esposa, a gente se juntou nesse objetivo, eu faço o bico, ela faz também, a gente se ajuda, enfim, ele conseguiu, e assim, foi um tapa na minha cara, porque eu, gerente de banco, endividada, e ele comprando o carro dele à vista. Então, assim, primeiro, eu trago esse caso aqui só para mostrar que possível é, mas existe um grande caminho entre o caminho da pessoa que não consegue quando ela tem baixa renda para a pessoa que consegue. É, se a gente está falando desse caminho aqui da pessoa de baixa renda, a pessoa de classe média talvez ela tenha que trilhar esse caminho aqui na metade. E olha que esse pessoal da classe média ainda, eu falo por mim, eu dizia, é impossível, eu dizia isso. Então, assim, para as pessoas de baixa renda, existe um fator que a gente, hoje, eu tenho lido, eu estou lendo agora o livro Escassez, que aí é justamente, como é que eu posso falar? É uma capacidade mental, né? Você, quando está dentro do contexto de escassez, que você fica limitado ainda mais cognitivamente para tomar decisões. Por quê? Porque sua cabeça está focada no problema financeiro, na sobrevivência. A gente está falando aqui de sobrevivência. Então, quando a nossa mente está focada e usando esforços para essa sobrevivência, vai ser mais difícil. É diferente de uma pessoa da classe média. No entanto, Ronaldo, se a gente estiver falando de uma pessoa de baixa renda com a mente mais evoluída do que uma pessoa de classe média que está completamente endividada, em que ela conta apenas com cheque especial para sobreviver no mês, a gente está igualando as duas pessoas aqui. Porque aí, nesse caso, lógico, existe para a pessoa que teve acesso à educação e que tem uma capacidade cognitiva, até pelo seu desenvolvimento ao longo da vida, que consegue sair daquela situação de forma muito mais fácil, porque ela tem um conhecimento técnico. Mas falando financeiramente, tem pessoas de baixa renda que estão de igual para igual na classe média. Então, assim, para essas mulheres, o que foi que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu o despertar do propósito e do protagonismo, que é algo muito parecido que eu estou trazendo para o programa de microcrédito de João Pessoa. Por quê? Porque quando você dá o empoderamento a essa pessoa de baixa renda, ela vai. É claro que não é algo que é do dia para a noite, é uma semente. É de você dizer assim: você pode, você consegue, e a gente vai dar ferramentas para que ela consiga, que aí é o conhecimento, né? E muitas vezes a atividade de forma associativa, dentro de um grupo, né? Porque no coletivo a gente pode mais. Então, assim, a Natália Arcuri até foi que é, né, a nossa grande referência da educação financeira no Brasil, ela que popularizou o assunto, né, muito mais do que a gente pode dizer o Gustavo Cerbasi, que é uma visão um pouco mais elitizada. A gente tem a Nath Finanças para Baixa Renda, e a Natália Arcuri foi criticada, né, por lançar nesse momento o seu salário em um programa da TV aberta por R$ 1. Ela disse, nossa, muita gente caiu em cima, né, dizer, nossa, mas você não fala numa linguagem acessível para baixa renda, assim é muito fácil, uma pessoa que ganha muito topar um salário de R$ 1 em plena pandemia. Mas aí as pessoas esquecem que existe o assunto direcionado, sabe, Ronaldo, para cada público, né? E o quanto essa pessoa, inclusive, pode ter desconstruído muitos valores que estavam ali como uma mentalidade, uma crença coletiva, sabe? Então, assim, eu acho que não deve existir, como é que eu posso dizer, essa crítica relacionada a pessoas que trazem assunto de educação financeira, porque eu acho que sempre é válido o conteúdo para um determinado grupo de pessoas, sabe? Então, assim,
Vai ter o conteúdo para baixa renda, sim, vai ter o conteúdo para classe média, mas a gente está falando tudo de uma coisa só, de melhorar a condição do brasileiro ou, né, do ser humano relacionado a finanças pessoais, que é algo que torna a gente tão dependente, né, de relações, de emprego, enfim. Se deixar, eu vou falar aqui. Mas eu queria fazer duas questões aqui para você, né? Primeiro, né, que você falou aí, que você está levando esses teus conhecimentos para o microcrédito de João Pessoa, né? Que você hoje está colaborando aí, né, com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, né? Por isso que você fez essa referência. E o Exato. segundo item, né, eu queria te perguntar para você, né, é, como é que se faz, né, porque aí depende de classe, né, como é que se faz para romper essa barreira emocional e você dar o primeiro passo? Porque na minha concepção, o grande desafio é essa barreira emocional, que você precisa vencê-la e dar o primeiro passo. Porque depois que você der o primeiro passo, aí você pode começar o seu caminhar. Eu posso dizer, Ronaldo, que é como eu já comentei, né? Para superar essa barreira emocional, eu acho que a gente tem que falar muito de autoconhecimento. Na economia comportamental, a gente fala, a minha mentora, né, de psicologia econômica, é a professora Vera Rita, é uma grande referência em economia comportamental no Brasil. Ela usa muito o termo bem legal, semáforo emocional. Então, a gente funciona da seguinte forma: temos o sinal verde e o sinal vermelho. O sinal verde, ele significa, né, a gente está ali naquela zona de prazer. O sinal vermelho no desprazer. Nós não gostamos de estar no sinal vermelho. Então, ao menor sinal de desprazer, a gente vai buscar estar no sinal verde. Mesmo que esse sinal verde seja um prazer imediato, algo que esse prazer imediato traga, inclusive, alguma consequência financeira. Então, por exemplo, tive um dia ruim no trabalho hoje, vou pedir iFood, ou vou passar no shopping comprar uma roupa, ou passar numa loja de sapato comprar 10 pares de sapato, ou comprar um carro. A gente está falando de várias, né, de várias classes sociais aqui, porque a gente está falando de seres humanos. Então, é o menor sinal de um problema a gente quer resolver. E esse resolver, ele é muito rápido. O Daniel Kahneman é um autor que é um autor de um livro muito conhecido, é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele usa exatamente vamos dizer assim, esse modelo de que a gente tem uma forma de pensar rápido e outra devagar. O sistema que está em pleno funcionamento a toda hora é esse rápido. Então, é o que a gente vai sempre responder. Por exemplo, a caneta caiu no chão, a gente já apanha ele de forma muito automática. E essas decisões, para a gente buscar o sinal verde, elas são tomadas de forma rápida também. A gente não usa esse sistema criterioso e devagar, porque toma muita energia da gente. E tomar energia nos leva para o sinal vermelho. Então, se eu tive um dia ruim no trabalho, eu vou acionar meu sinal verde da forma mais rápida. Qual é? Vou pedir um iFood. Só que esse iFood, muitas vezes, quando você tem um orçamento que não está planejado, ele pode ser mais um valor que está puxando do teu cheque especial, vamos assim dizer, e que está descompensando o teu planejamento do mês e que vai te levar a chegar ao final do mês no vermelho. Então, assim, é um looping que quando a gente não faz esse planejamento, é como acontecia comigo. Eu estava endividada, queria, vamos dizer assim, sair daquele desconforto do endividamento e como é que eu ia curar isso? Comprando de novo, para sentir um prazer novamente. Eu sempre buscava estar ali, a gente sempre busca estar no sinal verde. Então, é assim que funciona. E aí, quando a gente entende isso, e aí você pensa assim, não, não é claro que a gente vai ficar, nossa, eu estou agora no sinal vermelho, sinal verde. Mas quando a gente entende isso, a gente começa a ser um pouco mais criterioso nas nossas atitudes e nas nossas ações, né? Então, se entender um pouco e aí entender, em que momentos eu gasto mais, né?
se gasta mais, deixa o cartão de crédito em casa. Então, esse autoconhecimento financeiro é fundamental. Mais uma vez, o autoconhecimento financeiro. Que aí é quando você entende sua rotina, tudo. Você falando aí, eu estava pensando aqui, né? Tem uma outra palavrinha, né? Você falou de jornada, tem uma outra palavrinha que está muito na moda, né? Que é propósito, né? Então, mas se Exato. você conhece o seu propósito, se você tem um sonho a realizar, se você tem um porquê, você consegue entender que você hoje vai passar por algumas restrições para que você possa lá na frente ter uma grande compensação, né? Então, assim, se você ter sonhos a realizar e traçar metas para ele, é um bom começo, né? Exato. Que foi exatamente como eu comecei, né? Eu acho que a minha reorganização financeira só fez sentido quando eu coloquei um porquê. Então, o porquê financeiro, né, é o grande balizador de como que você vai construir esse seu caminho à paz financeira. Então, eu no meu curso eu falo dos três QE, né? Eu boto um patinho assim que para quem é administrador e lembra da ferramenta 5W2H, eu simplifiquei e usei os três Qs. E aí eu transformei no patinho e coloquei os três QE da sua jornada financeira, né? Que é o que você precisa saber, o que você quer conquistar, né? Quanto que é importante saber quanto isso vai valer para você dentro do seu orçamento ou o valor total. E aí, sabendo o que e quanto, você consegue traçar dentro do seu orçamento um valor por mês ou valor recorrentes que você junte para alcançar esse objetivo. Então, cumprindo esses três QE, você consegue chegar. Não é fácil, Priscila, sei que não é, mas quando a gente se conecta com o porquê, fica muito mais fácil. Porque cada vez que eu gastava um pouco a mais, dizia, opa, eu estou ficando um pouco mais longe do meu objetivo do intercâmbio. E aí a gente dá nome a esse objetivo, né? O meu primeiro, vamos dizer assim, que era justamente o intercâmbio na África. Então, eu dei um nome para eu me conectar com ele, sabe, Ronaldo? É muito importante essa conexão da gente. Não dizer assim, ah, eu quero apenas juntar para minha reserva de emergência. Ninguém vai querer juntar para reserva de emergência, alô, porque a emergência te liga ao sinal vermelho. Ninguém quer estar numa emergência. Priscila, a gente já está caminhando aqui para o final Pro final, ai, do que nosso pena. bate-papo, né? Eu queria que você, se você pudesse para a gente, eu sei que você já falou um bocado de dicas aí, mas se você pudesse elencar as 3 ou 4 principais dicas para que a pessoa comece, né? Que a pessoa possa dar esse primeiro passo para ter uma gestão financeira, o que é que você diria? Vamos lá, eu acho que, recapitulando, eu acho que o primeiro passo é você encontrar em que momento da vida você está e o que você quer, para onde você quer chegar. Porque assim, a gente fala de finanças pessoais, mas não é sobre dinheiro, é sobre você. Então, aonde você quer chegar? Em que momento? Que coisas que você quer conquistar na vida? É muito importante ter esse momento com você mesmo. Eu acho que a pandemia trouxe muito dessa conexão consigo mesmo para muita gente. Muita gente fez transição de carreira, muita gente deu reviravolta na vida, porque parece que muita gente conseguiu passar mais tempo consigo mesmo e olhar para dentro, ver essas mudanças que está acontecendo e pensar assim, poxa, a vida é uma só e vamos lá, vamos atrás que de fato me conecta com o meu objetivo de vida. Então, é entender primeiramente o que de fato te faz feliz, e as finanças é um reflexo disso. Entender que sim, com organização financeira, e aí eu uso a dica, né, dos três Qs, para você busca no Google. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de blogs, de pessoas conversando sobre o mesmo objetivo que você quer traçar, ser uma transição de carreira, muitas vezes, né? E aí você colocar aquilo dentro do teu orçamento. Se não couber, a ideia faz o orçamento ideal, que aí é o espelho para onde você vai olhar e para chegar naquilo ali. E sempre tentar fazer essa conexão.
né? Do eu do presente para o eu do futuro. Conecta esses dois eus, que é possível, né? Haver esse autoempoderamento de conquistar. Eu acho que finanças pessoais nada mais é que um meio para você conquistar tua felicidade, teus projetos de vida, projetos pessoais, enfim, paz financeira. Então, essa é a dica que eu deixo, né, de você fazer essa jornada interna para conseguir conquistar o que de fato te conecta com a vida. Priscila, para a gente concluir, você já falou muito aí de você, né, no início, mas hoje, o que é que te move, o que é que te motiva, o que é que te faz vibrar profissionalmente? Ronaldo, é poder levar essa voz da consciência financeira para as pessoas e sentir que eu tô, de repente, minimizando um pouco, sabe, dessa carga que eu sinto, eu chorava noites sem saber para onde ir, o que fazer, por estar realmente limitada naquele momento. Então, assim, o que me move hoje é justamente empoderar pessoas através da consciência financeira, né? E aí, enfim, por isso que eu acho que eu me doei tanto, né, nessa transição de carreira e assim, eu sou muito grata por essa dificuldade que eu tive, que me trouxe hoje ao que de fato faz meus olhos brilharem. Então, esse é o meu momento, isso é o que me move hoje. E assim, eu sou muito grata pelo seu convite de poder trazer, até porque eu ganhei voz, né? Eu não tinha voz, eu ganhei voz através da educação financeira. E é isso, quero empoderar mulheres, mas também seres humanos, a serem uma versão melhor de si. Priscila, muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pelo seu ensinamento, pela sua lição de vida, né, que você tá compartilhando conosco. Só mesmo meus agradecimentos. Oh, eu que agradeço, Ronaldo. Espero voltar em breve. Pessoal, essa foi Priscila Chaves, né, falando sobre educação financeira pessoal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com um amigo, faça com que muito mais pessoas possam entender qual é a chave que destranca essa porta tão pesada para nós brasileiros de fazer gestão financeira pessoal. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até a próxima.